Você já parou para pensar que um dos grandes gênios que salvou milhões de vidas durante a Segunda Guerra foi condenado por ser gay? E mais, o computador que você está usando agora, seja celular, notebook, tanto faz, só existe por conta das ideias desse cara. Hoje a gente vai bater um papo sobre o filme O Jogo da Imitação, que trata a história de Alan Turing. Foi esse gênio, né, Rodrigo, que salvou milhões de vidas, é um cara herói de guerra, ele é conhecido como o pai da informática, porque ele realmente criou, né, esses conceitos computacionais aí antes mesmo da existência do computador, e ele é uma figura muito importante. Você me indicou esse filme, cara, que baita indicação, nunca tinha assistido, por mais que eu conhecesse já a história do Alan Turing, só que é um baita filme, eu gostei bastante. E aí, o que você tem pra me dizer? Ah, cara, eu sempre gostei muito de filmes que retratam a Segunda Guerra, né? Eu acho que um momento muito, apesar de muito triste, mas também de muita inovação na história da humanidade por tudo que esteve envolvido lá, né? A gente teve a criação aí da bomba nuclear naquele período, a gente teve também o grande avanço da computação naquele período também, por conta da criptografia da Enigma, né? Que foi justamente o projeto que o Alan Turing participou. Assim, é um filme que eu já assisti várias vezes, mas como é um filme não retrata fielmente a história, né? Então tem alguns pontos aí de observação que a gente vai comentar. Mas resumidamente, assim, eu lamento muito que as pessoas hoje não façam, não engrandeçam tanto esse tipo de pessoa que revolucionou a nossa história, o nosso jeito de viver como ser humano. Hoje em dia, pessoas que fazem muito menos são muito mais edificadas do que pessoas tão importantes quanto Alan Turing, quanto pessoas que lá atrás desenvolveram tecnologias que hoje a gente usa, né? E não são lembrados. O próprio Alan Turing aí ficou esquecido, se não me engano, por 50 anos, né? Porque foi tão bizarro o que fizeram com ele. Não sei se eles ficaram com vergonha de contar essa história por muito tempo, né? Ele tinha duas opções, né? Ou prisão ou castração química, por ser gay, na época era crime, né? No Reino Unido. E ele optou pela castração química e a morte dele até hoje não se sabe se foi suicídio ou se foi um acidente com cianeto. Mas, assim, a gente vai contar um pouco sobre ele aqui, quem foi Alan Turing e algumas contribuições dele aí para a ciência da computação, área que a gente gosta bastante, tá? Então, mas quem foi Alan Turing, né? Ele nasceu em 23 de junho de 1912 lá em Londres e morreu em 7 de junho. Ele foi matemático, lógico, criptoanalista, filósofo e cientista da computação britânico. O seu trabalho ele lançou bases teóricas para os computadores modernos e influenciou diversas áreas como matemática, biologia e, por incrível que pareça, inteligência artificial. Então, assim, hoje está na moda falar de inteligência artificial, só que eles já mexiam com isso lá na década de 50, né? Inclusive tem a famosa máquina de Turing, que é capaz de simular qualquer algoritmo computacional. Basicamente, essa máquina já pensava, de certa forma, na época, eles usavam aí para fazer alguns códigos, né? O Alan Turing teve uma história muito brilhante, é daquelas pessoas ímpares, né, que não se nasce todo dia um Einstein, não nasce todo dia um Alan Turing, não nasce todo dia um Bill Gates, não nasce todo dia um Zuckerberg. Então eu acho que essa galera aí, se não for extraterrestre, é perto disso, né? Que são pessoas muito fora da curva, que pensam coisas muito diferentes. E realmente, para mim, a cena onde eles conseguem, eu não sei se você pesquisou ou não, mas a parte do filme que mais me marcou é aquela onde ele identificou um padrão na comunicação das mensagens da manhã, e com esse padrão ele conseguiu encurtar um pouco o tempo de processamento da máquina dele lá para e foi a primeira decifragem aí do código, né, nazista daquele dia. E dali em diante eles começaram a interceptar toda a comunicação e, enfim, dizem que a guerra encurtou aí 2 anos por conta disso, porque aí os nazistas começaram a ser realmente destruídos, porque tinha todas as informações deles, então ficava muito mais fácil se antecipar em relação a alguns ataques, algumas estratégias, né? Mas é isso, cara. Para mim, Só tinha uma parada aí sobre isso, Rodrigo. É que o filme ele retrata que é quase como se eles tivessem tomado algumas decisões, né? Mas na real, assim, além de ter essa descoberta deles, existia uma equipe de inteligência
que fazia o bom uso dessas informações. Porque senão, assim, pensa assim, se eles começassem a decifrar todos os ataques dos nazistas e se antecipassem a todos, obviamente que ia ficar muito na cara que eles tinham decifrado a Enigma. Então, Sim. eles tinham uma equipe de inteligência que faziam essas coisas de uma forma com que não ficasse tão na cara, assim, que o código foi quebrado. Então até nisso eles pensaram, né? E, inclusive tem uma cena que ele leva um socão no rosto, né, do outro colega dele lá, que ele queria salvar. Eles queriam salvar um navio de comboio, né? E ele joga o telefone no chão, fala que não pode, porque senão eles vão entender que eles estavam decifrando os códigos, né? Mas para mim a cena mais marcante realmente foi aquela onde ele consegue a primeira decifragem. Eu fico imaginando assim, um projeto basicamente de uma vida, né? Porque ele estudou muito para chegar naquilo lá e realmente ver a coisa funcionando. Porque, assim, é uma coisa também que fica muito claro, um trecho no filme, que, assim, você tem que combater uma máquina com uma outra máquina, né? Então você nunca vai bater a Enigma com um cérebro humano, né? É praticamente impossível, né? Mas é isso, cara. O que me marcou nesse filme em relação ao Alan Turing é esse trecho específico, né? Onde ele consegue a primeira decifragem ali de código. E em relação a ele, cara, você vê como é que a humanidade é besta, né? Matou um gênio que poderia ter contribuído ainda mais, que ele morreu jovem, né? Por conta da simples escolha sexual dele. Ainda bem que a gente evoluiu nesse sentido, né? Mas enfim, e para você, o que mais te chamou a atenção? É um filme que eu assisti várias vezes, né? Você assistiu uma só. De cada vez que a gente assiste, um insight novo surge, né? Eu já tinha visto como, mais ou menos, como que a Enigma tinha sido decifrada, né? Só que eu não tinha ideia de exatamente como que eles decifraram. Eu já assisti uma porção de documentários, né? Eu também sou um cara fissurado por Segunda Guerra. Já tive em Berlim, já tive em alguns lugares que retratam bastante sobre como foi aquele período lá. E, cara, assim, foi bem surpreendente para mim ver como é que foi feito isso. É óbvio, né? Como nós dizemos aqui, Hollywood tem que simplificar as coisas para a maioria das pessoas. Então, obviamente, muita coisa que foi exibida ali não foi exatamente daquele jeito. Por exemplo, com esse jeitão que eles mostraram, quase como uma pessoa que tinha autismo. Segundo outras fontes, ele seria um cara realmente tímido, mas que era uma pessoa fácil de conviver, assim, trabalhava bem em equipe e tal, tinha amigos. Tem a questão também da relação dele com a menina lá, que eu esqueci o nome, que ele ficou noivo. Realmente eles ficaram noivos por um período curto, mas acho que não foi tão intenso, né? Os caras precisam dar um ar mais dramático pra coisa, assim. Existe também essa forma com que foi decifrada a máquina, que eu particularmente não sabia, tá? Que, assim, o filme ele retrata como se tivessem conseguido do zero decifrar a Enigma. Mas que, no fim, os poloneses, um tempo antes, já tinham conseguido iniciar esse processo de quebra aí de criptografia da Enigma e aí compartilharam com o Reino Unido e aí sim foi com que os matemáticos lá, aquela equipe toda conseguiu fazer essa quebra. E existe realmente uma equipe por trás. É lógico que como é um filme sobre o Alan Turing, a ideia é que ele ficasse em evidência, obviamente. E eu entendo isso, tá tudo certo. Só que existe uma equipe de pessoas lá, bem grande, que era responsável por tudo isso aí. E de fato é uma pessoa que ajudou com certeza a resolver esse conflito importante que teve nessa época. Até porque eu acho que seria praticamente impossível, né? Sozinho, absolutamente sozinho, ele chegar numa máquina daquela, pensar em tudo, construção, os algoritmos, né? Não faz sentido ser completamente sozinho. Então, essa dramatização do filme aí pecou nesse sentido de não contar a história como um todo, mas, como a gente sabe, o filme é feito para ganhar dinheiro, no final das contas, né? Então, eles pensam de uma forma que vai dar mais lucro, mais dinheiro. Mas enfim, o filme é muito bom. De certa forma, as críticas são mínimas em relação ao filme. Ele até inspira a gente a estudar um pouco mais sobre quem foi Alan Turing, suas contribuições e, enfim. Uma parte que eu gosto, que eu achei interessante também, é o reconhecimento póstumo dele, né, que veio aí só em 2009. Então, ele morreu em 1954, né, com 41 anos. Então, assim, muito novo. E só em 2009, e também pressionado por uma campanha publicitária, uma campanha pública, desculpa, que exigiu o pedido formal de desculpas, né? E aí, em 2013, a Rainha Elizabeth II concedeu, então, o perdão real em relação a esse assunto, né? E também, em homenagem a ele, eles lançaram a nota de 50 libras,
com a face do Turing na nota de 50 libras. Eu não sei se essa nota foi comemorativa por um período ou se ela existe ainda hoje, tá? Mas esse reconhecimento póstumo, sim, só mostra realmente o quanto ele foi importante, né? E também tem fora o filme, tem um documentário que chama Codebreaker, que é de 2011, que também conta um pouco dessa história. E também o livro que serviu de base para o filme, que chama Alan Turing, The Enigma, de Andrew Hodges, que é o que serviu de base para fazer o filme. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre ele, tem essas referências também. E aí, Rodrigo, você que é um cara bem curioso aí sobre Apple, Microsoft, Big Techs, existe um boato que eu não sei se é real, talvez você saiba, que é que o logotipo da Apple, aquela mordida da maçã, teria relação com o Alan Turing. Isso aí é verdadeiro ou é fake? Que é uma teoria muito popular que liga aí o logo da Apple, que é a mordida, né, a maçã mordida, à morte de Alan Turing, mas obviamente não é algo que a Apple confirma, né? A teoria diz aí que a mordida seria homenagem a Alan Turing, que morreu envenenado por cianeto, e ao lado de sua cama foi encontrada uma maçã mordida, supostamente com veneno. Então a história é poderosa, né? Turing era um gênio perseguido por sua orientação sexual, salvou milhões de vidas com sua inteligência, morreu em circunstâncias trágicas e a maçã mordida seria um símbolo de sua morte também pelo reconhecimento a ele, né? O que a Apple diz oficialmente, né? O Rob Janoff, que foi o designer do logo da Apple, nega que tenha sido uma homenagem a Turing. E segundo ele, a mordida foi incluída apenas para diferenciar a maçã de uma cereja, e também como um trocadilho para a palavra bite, que é mordida em inglês, né? Mas como toda a história da conspiração, a gente nunca vai saber a verdade, né? E como o Steve Jobs, infelizmente, já não está mais entre nós, e ele teve muita participação nessa questão, nunca saberemos, infelizmente. Mas, se for, acho que é uma bela homenagem, né? Porque a Apple revolucionou também, de certa forma, aí a computação, né? Tanto a parte dos computadores, popularizou o computador com interface gráfica, quanto também os smartphones. Acho que o mundo deve muito à Apple, e se tiver realmente ligação, é uma bela homenagem. É isso aí. E é importante lembrar também, né? Às vezes a nova geração não sabe quem que é o cara. E a gente pensar em hoje em IA, que é o assunto já de alguns anos aí, alguns meses tal que estão rolando, que o teste do Turing é justamente o marco zero para a inteligência artificial, que é justamente ver se uma máquina pode se passar por um ser humano. E isso aí é o marco zero, então é realmente uma cabeça que fez funcionar tudo aquilo que a gente está usando e o que a gente prevê usar nos próximos anos, centenas aí, dezenas de anos. Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com seus amigos que têm curiosidades, comente também o que você achou. Se você tem assistido esse vídeo, comente o que você achou do filme. Bom, assim, de considerações finais, eu recomendo que as pessoas hoje passem a estudar um pouco mais sobre nossa história e valorizar mais essas pessoas, tá? Porque, assim, hoje as pessoas surfam na onda de coisas criadas por gênios, tá? Então, são muito mais valorizados do que os próprios gênios que criaram essas ferramentas, tá? E, assim, eu sou de computação, eu brinco no lugar da bola de futebol. Quando criança eu ganhei um computador, então eu sou muito apaixonado por computador, gosto tudo que envolve, sou fã dos caras que criaram tudo que a gente usa hoje, né? Você vê aqui, ó, tem 1 milhão de coisas abertas aqui no meu computador e cada um tem um gênio por trás, né? Tô usando Windows, Microsoft, Bill Gates. A gente comentou da Apple, que muita gente usa iPhone. Steve Jobs é o grande gênio por trás da Apple. Eu estou usando o Google, o Gemini também. Gosto muito do Sergey Brin, do Larry Page. Eu acho os caras sensacionais. Criaram uma empresa fantástica e ela continua fantástica até hoje, né? A própria Meta com o Mark Zuckerberg, enfim, parte de hardware, placas da Nvidia que está evoluindo a forma com que a gente lida com a IA. Essa galera. Ah, tem os processadores da Intel também, que tem uma história muito interessante, inclusive dá um vídeo aí, a parte de processadores, que também envolve um pouco, né, nesse pós-guerra, a evolução dos processadores, né? Uma coisa interessante também
que vale o estudo, vale o conhecimento e, enfim, como consideração final, eu acho que é isso, tá? Valorizar um pouco mais a nossa história, essas pessoas que realmente deram a vida, literalmente, né, para que a gente pudesse estar onde estamos hoje. E é isso, pessoal. Se tiver alguma sugestão de filme para a gente discutir aqui, série, tem várias séries interessantes também de tecnologia para a gente conversar. Comenta aqui para a gente poder discutir numa próxima e é isso. Valeu, pessoal. Se vê na próxima.